Imagine o céu, esse vasto manto azul que nos acolhe todos os dias, onde o sol brilha com sua luz incansável, banhando o mundo com vida, calor e esperança. Agora, pare por um instante e pense, o que aconteceria se, de repente, ele simplesmente sumisse? Se o sol, a estrela que parece eterna, deixasse de existir? Você sabe que, se o sol explodisse agora, nós não perceberíamos imediatamente? Seriam 8 minutos de completa ignorância. 8 minutos nos quais a vida continuaria normalmente, pássaros cantando, pessoas caminhando pelas ruas, carros buzinando ao longe, sem ninguém sequer suspeitar do destino iminente. Mas o que se passaria nesses últimos momentos? Você já pensou nisso? Como seria saber que o sol, a fonte de toda a vida, não está mais lá, e que o tempo está correndo silenciosamente contra nós? O que você faria se soubesse que esses 8 minutos são os últimos de uma era que durou bilhões de anos? Talvez olharíamos para o céu, sem saber que aquela luz está apenas cumprindo seu último ato, enquanto, em algum lugar distante, a escuridão já tomou seu lugar. O Sol é essa estrela que parece invencível, mas que, na verdade, está em contagem regressiva. Antes de irmos para o próximo, se inscreva no canal e dê o seu like. Agora, pense na sua mesa de escritório. Aparentemente inofensiva, ela está ali todos os dias, pronta para receber suas mãos, papéis e ideias. Um espaço familiar, onde o tempo se arrasta em meio a rotinas e obrigações. Mas o que você não vê pode ser mais perturbador do que imagina. Você sabia que essa mesma mesa, onde você repousa o café da manhã, os documentos importantes e até o telefone, pode abrigar até 400 vezes mais bactérias que um banheiro? Sim, isso mesmo. Enquanto você digita, sem pensar duas vezes, uma guerra microscópica está acontecendo bem debaixo de seus dedos. Quais histórias não contariam essas bactérias, esses minúsculos invasores invisíveis? Como chegaram até ali, multiplicando-se nas migalhas esquecidas, nas superfícies tocadas por centenas de mãos? E agora, me diga, o que faz você se sentir mais seguro? O banheiro que evita com receio do desconhecido, ou essa mesa que toca com despreocupação, dia após dia? E se essa verdade oculta mudasse sua percepção? Cada tecla pressionada, cada caneta que gira em seus dedos, poderia estar levando consigo um mundo invisível de riscos silenciosos. Quantas vezes passamos por esses detalhes despercebidos? Imagine o brilho suave de uma vela. A chama dança tranquila, iluminando o ambiente com sua luz calorosa, quase hipnótica. Uma cena que traz conforto, serenidade, talvez um toque de romance ao ambiente. Mas, por trás dessa chama delicada, existe uma força imprevisível, uma centelha que, em um piscar de olhos, pode transformar tudo em cinzas. Velas, tão pequenas, tão simples. Mas o que poucos sabem é que elas são responsáveis por mais de 15 mil incêndios residenciais a cada ano. O que começa como um ponto de luz pode, de repente, devorar uma casa inteira, especialmente aquelas feitas de madeira. Você já pensou nisso? No perigo latente que uma chama solitária carrega? Ela pode estar ao lado da sua cama, na mesa da sala, ao redor de um banho relaxante, mas basta um descuido, um sopro de vento, uma cortina próxima demais, e, de repente, o calor aconchegante se torna uma ameaça furiosa. Uma casa, construída com cuidado e amor, pode ser reduzida a destroços por uma faísca que ninguém viu crescer. Quantas dessas histórias começam com uma chama que parecia tão inofensiva? Quantas vidas, sonhos e memórias se perderam para um fogo que nasceu de um simples pavio? Pense em algo tão banal, tão cotidiano, que raramente passa pela nossa mente como um perigo. O zíper. Uma invenção prática, um fecho rápido e eficiente que usamos todos os dias, sem pensar duas vezes. Mas, por mais simples que seja, o zíper pode ser um inimigo silencioso, capaz de transformar um momento de pressa ou distração em dor e constrangimento. Surpreendente, não? Todos os anos, quase 2.000 homens nos Estados Unidos acabam nos hospitais por acidentes com o zíper da calça. E quem poderia imaginar que algo tão comum poderia se tornar uma armadilha? Um movimento em falso, uma distração no momento errado, e lá está o problema: o puxão que deveria ser discreto torna-se um incidente que ninguém quer admitir. Agora, pense em quantas vezes já passou por essa experiência, talvez sem sequer imaginar o risco que corria.
Quem diria que uma invenção tão pequena poderia causar tanto desconforto e até risos nervosos ao lembrar? E então, fica a pergunta: quanta atenção você dá aos detalhes que, em um instante, podem transformar uma manhã apressada em uma visita inesperada ao hospital? O que nos leva a subestimar as pequenas coisas, os momentos mais simples, até que eles se voltem contra nós. Imagine o cenário: a estrada se estende à sua frente, livre e aberta, prometendo a liberdade do movimento. O volante nas suas mãos, a sensação de controle e poder. Mas então, o toque vibrante do celular quebra a serenidade, trazendo uma notificação que parece urgente, um apelo irresistível que exige sua atenção. Nesse instante, o mundo se divide entre o que está à sua frente e o que brilha na tela. O que você faz? Em um momento de distração, um simples deslizar do dedo, e o caminho que parecia tão seguro se transforma em um palco de incertezas e perigos. Cerca de 6.000 vidas se perdem anualmente nos Estados Unidos devido a acidentes causados pelo uso de celulares ao volante. Você já parou para refletir sobre essas vidas, sobre essas histórias interrompidas? Cada mensagem não lida, cada chamada atendida enquanto dirige, é uma roleta russa com as consequências da distração. E o que poderia ter sido um dia normal, se transforma em um pesadelo com apenas um toque. A tecnologia, que deveria conectar, pode se tornar uma armadilha mortal, separando vidas e sonhos com a mesma facilidade com que envia uma mensagem. E se, no lugar de uma notificação, fosse uma vida que se cruzasse com o seu caminho? Quantas vezes você já esteve à beira desse abismo, onde a escolha entre segurança e distração pode definir o destino de muitas vidas? O que faria se soubesse que cada vez que desvia o olhar da estrada, está colocando em risco o maior presente que temos, o dom da vida? Agora, imagine a cena: uma noite silenciosa, onde a escuridão parece esconder mais do que o olhar pode alcançar. E ali, nas sombras, um movimento discreto, quase imperceptível. Baratas. Essas criaturas que evocam um misto de nojo e desdém, seres pequenos, mas com uma voracidade assustadora. Você sabia que, no recanto das suas vidas ocultas, elas não se limitam a restos de comida? Esses invasores noturnos têm um apetite que se estende muito além das migalhas caídas no chão. Baratas podem, de fato, devorar carne humana, unhas e até cabelos. Imagine o horror de saber que, no silêncio da noite, algo tão pequeno e aparentemente insignificante está explorando o que deveria estar protegido e seguro. E aí surge a inquietante pergunta: o que realmente sabemos sobre esses seres que se escondem nas brechas e nas sombras? A ideia de que algo tão repulsivo pode ter um apetite por nossos próprios restos é um pensamento que deixa um calafrio na espinha. Você já imaginou como seria a sensação de saber que esses pequenos predadores estão à espreita, explorando o que restou após uma noite de sono? Como seria viver com o medo constante de que, enquanto dormimos, a própria essência do nosso ser pode estar sendo consumida por essas criaturas? O que isso revela sobre a fragilidade da nossa existência e a presença de perigos invisíveis que pairam sobre nós, mesmo nos momentos de maior inocência? Agora, volte a olhar para um aspecto tão comum, tão cotidiano, que raramente pensamos nas suas profundezas mais perturbadoras: a boca humana. Esse espaço, que utilizamos para falar, comer e sorrir, é também um reino invisível, onde bilhões de bactérias coexistem em um balé microscópico. Imagine o choque ao descobrir que a saliva, esse fluido essencial da comunicação e do prazer, abriga cerca de 50 bilhões de bactérias. Sim, bilhões. É como se cada conversa, cada riso, fosse um hino a um império invisível, onde seres microscópicos se proliferam sem que tenhamos qualquer noção de sua presença. E agora, pense na urina, uma substância geralmente associada a uma forma de limpeza e descarte. Embora possa parecer impensável, a urina fresca contém menos bactérias do que a nossa própria saliva. Em um universo onde a comparação entre o que consideramos limpo e o que consideramos sujo pode ser tão radicalmente alterada, o que isso revela sobre nossa percepção da higiene e da pureza? Como você se sentiria ao saber que, enquanto seu corpo busca eliminar o que é impuro, sua própria boca abriga um exército de micro-organismos, todos prontos para se unir a cada palavra que você pronuncia? Essa revelação provoca uma reflexão inquietante sobre a nossa compreensão da limpeza e da contaminação. O que você faz com essa nova consciência? Será que, ao olhar para uma simples gota de saliva, você enxergará não apenas um fluido, mas um universo pulsante e ativo, escondido à vista de todos?
Como isso muda a forma como você vê o cotidiano, as pequenas interações e a própria natureza da nossa existência. Imagine um momento em que você se levanta para usar o banheiro, uma parte tão rotineira da vida que muitas vezes passa despercebida. O ato de puxar a descarga é um gesto comum, mas o que você não vê pode ser uma cena de caos invisível, uma tempestade silenciosa de partículas e bactérias que se espalham pelo ambiente. Quando a descarga é acionada com a tampa aberta, um turbilhão de bactérias fecais é projetado pelo ar, como se o banheiro se tornasse um palco de um espetáculo invisível e perturbador. Essa nuvem de contaminantes não se limita ao espaço restrito ao redor do vaso sanitário, ela se propaga, alcançando lugares inesperados, incluindo, surpreendentemente, as suas escovas de dente. Imagine o choque ao saber que algo tão pessoal, tão próximo da sua boca, pode estar em contato com essas partículas invisíveis. Cada vez que você escova os dentes, você pode estar não apenas limpando, mas também expondo-se a uma contaminação invisível, um lembrete perturbador de que o que consideramos limpo pode, na verdade, estar longe de ser puro. E agora, pense, como você se sentiria ao descobrir que a própria sua rotina de higiene está envolta em uma camada de invisível e perturbador? A ideia de que, enquanto você se dedica ao cuidado pessoal, está inadvertidamente compartilhando o espaço com algo tão indesejado, muda sua percepção de segurança e limpeza. Como você lidaria com essa verdade inquietante, sabendo que algo tão simples e banal quanto uma descarga pode transformar sua casa em um campo de batalha invisível, onde a higiene e a contaminação lutam uma guerra silenciosa? Agora, imagine-se caminhando por uma manhã serena à beira de um lago, o frescor da água refletindo a luz do sol, a tranquilidade envolvente de um ambiente natural. A paisagem parece perfeita, quase idílica. Mas sob essa superfície calma, um perigo invisível espreita, esperando o momento certo para atacar. É aqui, nas águas doces e aparentemente inofensivas do sul dos Estados Unidos, que uma ameba mortal, com um nome que evoca um medo profundo, pode se esconder. Esta criatura minúscula, quase invisível ao olho nu, tem o poder de penetrar pelo nariz e iniciar um ataque devastador ao cérebro. Sim, você ouviu corretamente. Uma ameba que não apenas invade o corpo, mas consome a essência do pensamento e da consciência. Imagine a sensação aterrorizante de saber que algo tão pequeno, quase etéreo, pode desencadear uma infecção que devora o cérebro, deixando a vítima em um estado de sofrimento indescritível. O que poderia começar como um simples mergulho ou um mergulho na água pode, de repente, se transformar em um pesadelo absoluto. Como você se sentiria ao saber que, enquanto desfruta da beleza natural ao seu redor, algo tão sinistro pode estar à espreita, esperando para transformar um dia de lazer em uma luta desesperada pela vida? A imagem da ameba, movendo-se lentamente, quase de maneira imperceptível, para atacar o órgão mais vital e precioso do corpo, é uma lembrança perturbadora da fragilidade da nossa existência. E se, ao final de um dia de lazer, você tivesse que enfrentar o fato de que uma ameaça tão pequena e aparentemente inofensiva pode ter o poder de transformar sua vida em um campo de batalha contra uma infecção devastadora? Como você lidaria com o terror de saber que, sob a superfície calma da água, um predador microscópico está esperando para devorar o que é mais precioso, a sua própria mente? Imagine-se nadando em um mar de azul profundo, a sensação refrescante da água envolvendo seu corpo, a beleza tranquilizante do oceano se estendendo diante de você. Mas, no vasto e aparentemente sereno mundo subaquático, esconde-se uma ameaça tão pequena que sua presença passa despercebida, a água Viveirukandi. Com apenas 1 centímetro de diâmetro, essa criatura minúscula é um pesadelo em forma de medusa. Tão pequena e quase invisível, ela se esconde nas profundezas das águas quentes, à espera do momento certo para atacar. E quando toca sua pele, o que começa como uma picada aparentemente inofensiva rapidamente se transforma em uma tormenta de dor e sofrimento, como se a própria água se tornasse um líquido abrasador. Imagine o horror e a angústia de sentir a dor intensa que se espalha pelo corpo, uma sensação de queimadura interna e febre que não dá trégua. Em poucos momentos, a calma do mar se torna um campo de batalha desesperado, onde o pequeno corpo da água Viveirukandi revela sua verdadeira força destrutiva. O que poderia ter sido um dia de prazer e liberdade nas ondas torna-se um pesadelo insuportável. E se, em vez de um mergulho relaxante, você tivesse que enfrentar o fato de que a própria água ao seu redor pode estar cheia de uma ameaça quase invisível, pronta para transformar sua experiência em uma luta pela sobrevivência?
Como você lidaria com o terror de saber que uma pequena criatura marinha pode ter o poder de causar dor intensa e, em casos extremos, levar à morte? Cada movimento, cada onda, se tornaria uma potencial ameaça, e a beleza do oceano um lembrete constante da fragilidade da vida diante das forças invisíveis que habitam suas profundezas. O que você achou? Ficou surpreso? Comente aqui embaixo se você gostou do vídeo, e não se esqueça de se inscrever no canal e de dar like. Até o próximo.